preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires, estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, queridos ouvintes. Estamos aqui, Klaus, e com uma notícia estarrecedora, hein? Oh, meu Deus. Estamos entrando no mês de junho, Klaus. Inacreditável isso, bicho. É verdade, Caio. Os mercados já vendendo muita paçoca, isso, muito milho. Se prepare para suas festas juninas, Klaus. Eu tava até indignado, viu? Os caras botam na porta do mercado milho de pipoca premium. Eu não faço ideia qual que é a diferença do milho de pipoca normal. Pra mim, todos os pipocas são iguais, tá ligado? Cara, pior que eu sou um grande consumidor de pipoca, viu, Klaus? E eu posso te dizer que o milho da pipoca premium, a pipoca fica maior. Ah, é? Impressionantemente. Tava de preconceito. Não é tão maior pra valer um preço abusivo que às vezes eles cobram. Mas se o preço estiver muito parecido, eu pego o premium. Se não, eu pego o normal mesmo. Olha só, descobri um consumidor de milho de pipoca premium, cara. Que coisa. Eu compro. É, sensacional. Época gostosa, né, cara? Eu gosto do climinha, o friozinho. É bom. A festa junina também é divertido, né? E, Caião, hoje a gente vai ler aqui as histórias do povo, né? Sim. Mas antes quero dar aquela agradecida aos nossos assinantes, porque a gente fez um apelo aí. Verdade. No programa retrasado, a gente fez um apelo, Dois Empregos precisa de recurso. E no dia que o episódio foi ao ar, a gente ganhou vários assinantes novos. Pô, aí sim. Então eu agradeço de coração, mas continuem apoiando, hein? Sempre vale lembrar que o nosso programa depende das doações para manter aqui os 4 episódios por mês com a qualidade que você já conhece. Então, para doar, doisempregos.com.br, que é o mesmo site que você manda sua história pra gente ler aqui, beleza? É isso, não, é fundamental, cara, o apoio da galera, até porque, Klaus, naturalmente a gente perdeu boa parte dos assinantes aí do ano passado pra cá, porque a gente tinha aquela parceria que dava camisetas e tal, e isso não tem mais, né? Então a gente acabou perdendo muito disso daí, e aí, cara, o recurso do programa caiu demais, então a gente precisa do apoio da galera pra que a gente continue fazendo semanalmente, né? Senão a gente vai ter que em algum momento reduzir a frequência ou fazer alguma outra coisa aí pra poder arcar com todos os gastos, né? Perfeitamente. Então é isso, pessoal. Nos ajudem aqui. Dito isso, bora pro programa, né, Caião? Bora! Faz barulho aí! Boa, é isso aí. A primeira história aqui, Caião, é do Rafael. Ele diz: olá, paz e levanta. Que é o Rafael. Eu não sei se eu entendi essa. O levanta sou eu, né? Agora paz eu não saquei, não. Eu não entendi, não. Por que você é o levanta, cara? Porque eu sou o Caio, né? Ah, é verdade. É porque é caos. É porque é o contrário de caos, caos, com certeza. Maravilhoso. Deve ser, muito né? bom. Deve ser. A gente tem que investigar o raciocínio que a galera faz. Enigma. Aqui é o Rafael, mas para essa história pode me chamar de Betinha. Ué, mas era pra chamar ele por nome ou não era? Eu sei lá, porra. Vamos ver. Essa história é de quando eu trabalhei de TI de telemarketing naquela empresa de televisão que te deixa na frente sempre. A história que trago hoje é de nenhum problema de BIOS, que no caso é o burro ignorante operando o sistema. Não é de nenhum problema de BIOS, né? Ele fala como de um operador que não sabia que para escrever tinha que apertar a caixa de texto na tela, ou de operador que não sabia que para o cliente escutar ele teria que estar com o headset ligado e com o microfone aberto. Essa é uma história de terror. Ele descreveu aqui algumas coisas que com certeza ele já viu muito, mas hoje ele não vai falar disso. Não. De outra coisa. Estava eu em meio a um plantão noturno, que ficavam apenas 3 operadores, e aproveitei para tirar a minha janta, já que os demais também estavam em sua pausa. No prédio em questão, tinha 2 locais para comer. Uma sala de descompressão, com sofá e puffs para tirar aquela soneca, umas mesas e um videogame, e a cozinha junto à copa, um lugar afastado onde eu geralmente fazia minhas refeições. O prédio tinha fama de ser mal assombrado, mas nunca acreditei muito nisso até acontecer comigo. Ixi, Caião, lá vem. Lá vem. Estava comendo sozinho, aproveitando e assistindo The Office, quando vejo o reflexo de alguém entrando na copa.
E o The Office não é uma coisa que ia deixar ele em alerta. Se ele estivesse vendo um terror, eu já ia falar, tá imaginando coisas, né? Ele tava vendo um The Officezinho. Exatamente. Tem efeito calmante ali, né? Exatamente. É aquela série conforto, né? Série conforto, exatamente. Você pode pegar o episódio do meio ali, você já conhece os personagens, não tem muito ordem. Enfim, quando eu vejo o reflexo de alguém entrando na copa, olhei pra porta e não tinha ninguém. Eita, ignorei. Terminei de comer e fui lavar as minhas coisas. Quando estava saindo pra ir pra descompressão e tirar aquele cochilo pós-almoço, me deparo com aquela mesma sombra entrando na sala que trabalhávamos, indo em direção onde fica a minha mesa e a sala de descompressão. Rapaz. Já com meu toba em mãos, gostei dessa expressão aqui. Já garantiu, né? Já com meu toba em mãos, tentei manter a compostura, desistindo de ir dormir e fui ver uma série em meu computador, que por padrão era bloqueado, mas dei meu jeitinho e liberei minha máquina. É bom ser do TI, né, Caio? É bom demais. Quando o cara manja. Quando escuto uma risada infantil em direção às minhas costas, lá na sala de descompressão. Ao olhar lá, não tinha mais ninguém. Os operadores já tinham saído de lá e ido para os seus pontos de atendimento. A essa altura, já estava me borrando e resolvi sair de lá como se não houvesse responsabilidade nenhuma. Me borrando, só falei, foda-se, não fico mais aqui. Pô, cara, porque aí sim ele já tava em alerta. Viu um vulto aqui, um vulto ali, foi lá pro PC dele tentar abstrair e ouviu uma risada de criança, porque é risada de criança, cara. A gente já falou disso aqui antes. Tudo que é infantil tem um potencial pra ser macabro muito forte. Tem. Não, ainda mais num ambiente em que não se espera isso. Vide essa onda de bonecas reborn. Puta, é verdade. Então. Exatamente. Boneca reborn é terrível. É terrível. Ah, é bonito, é arte, tudo. Eu entendo, mas vai você dormir num quarto com meia dúzia pra você ver se você vai sentir bem. Mas você viu alguém defendendo isso aí já? De que é bonito, é arte, né? Não, defendendo não, cara. Eu acho que é muito mais normal ter uma mulherada que coleciona isso daí só como arte do que ter essas pessoas que tratam que nem gente. Isso aí foi meio que... Isso é tudo bait, eu acho, cara. É meio que a modinha do momento. É bait. Ninguém faz isso sem estar gravando pro TikTok, não. Alguém faz, mas deve ser muito raro, entendeu? Não, eu acho que a gente vê muito nego falando, nossa, a sociedade está doente, o pessoal tá levando o bebê reborn no SUS, não sei o quê. E eu falando, imagine, sim, a sociedade está doente, mas isso aí é bait, porra. A minha primeira impressão foi essa também. Pô, cara, que mundo vivemos. Daí eu parei pra raciocinar um pouco e falei, não tá assim, não tá assim, não. Não é. Mas daí, no caso dele aqui, Caião, ele prossegue. Peguei minhas coisas e meti o pé. Como trabalhávamos no primeiro andar, resolvi pegar o elevador, mas o que eu não esperava é que ao chegar em frente a ele, sem apertar nenhum botão, ele já abriu sem ninguém nele. Não, velho. Ih, rapaz. Tá indo pra 7 além aqui. Não. Esse elevador ia pra 7 além. Você é louco, cara. É que é muita coisa uma seguida da outra, assim, né, cara? Então, eu sei que você é um cara cético, Klaus, mas por mais que seja uma grande coincidência ou que esse cara tava ouvindo coisa, foi uma seguida da outra, tá ligado? Aí não tem como, cara. Você fica com o cu na mão mesmo. Porque não é impossível o elevador abrir sozinho. Alguém aperta 2 andares, desce em um e larga o elevador pra ir pro outro. Aperta errado sem querer e tal. Pode acontecer. Mas, depois de você ver 2 vultos e ouvir um choro de criança que não existe, eu entendo ele estar em alerta com essa questão. Virei as costas e fui descendo a escada, que ao me aproximar, escuto alguém subindo. Não. Mas não tinha ninguém nela. Ela era vazada, dava pra ver quem subia ou descia. Nossa. Sem opções, falei, foda-se, vou pela saída de emergência. Ele tá muito sem saída. Caralho, velho. Que deve ser o quê? Aquelas escadinhas que ficam pra fora do prédio, será? Que tem um guarda-corpo e você tem que ir descendo. Pode ser isso. Você tem que ir descendo igual a escada de construção, assim. Só que tinha que dar a volta no prédio inteiro, ele disse. Nossa. Que tinha ainda uns 500 metros. Então, pra chegar na mesma porta, que seria normalmente 1 minuto, já com ansiedade a mil, nem vi o tempo passar. Caralho, velho. Ao chegar em casa, ele saiu do prédio com vida, né? Foi embora. Foi embora. Eu tô só esperando aqui o momento que ele diz, teria 30 anos se estivesse vivo, né? O cara escreveu do além já pro programa. Ao chegar em casa, pedi pra minha chefe me mudar de horário ou pedir a demissão, porque eu não ficaria mais nem um único dia naquele horário. Caralho, velho. A experiência foi realmente, traumático. assim, traumático. Foi traumático. Será que isso aqui pode ser algum tipo de pegadinha, Caio? Eu pensei nisso, cara. Eu pensei nisso porque tinha outros caras lá trabalhando, né? Às vezes, Klaus. E o prédio já tem fama. Então, pior, às vezes os caras já criaram a fama já pensando
pensando na pegadinha futuro, porque tem isso. Tem isso. Tem isso. Então, eu não acho impossível, não. Eu acho que uma outra possibilidade, Klaus, foi que ele relatou aqui que ele desbloqueou o acesso a séries no computador dele. Talvez nesse desbloqueio, ele tenha desbloqueado também a porta do inferno, viu, Klaus? E aí... pode ser. Errou o IP ali. Errou na hora ali, colocou um código diferente e acabou desbloqueando outras coisas, cara. Já veio ali pelo roteador, Caião, a Anabelle. Aí ele fala aqui: no dia seguinte, o pedido milagrosamente foi atendido e passei a entrar no período da manhã, das 6 às 14, que era muito melhor. Bom, minha história é essa. Peço desculpas pelo tamanho. Um beijo na bunda dos apresentadores mais amados do Brasil e um abraço por trás no Silas, o melhor editor dessa nação. Você tá bonzinho? E aí, pra encerrar com chave de ouro, Caio, ele diz assim: quase me esqueci, Caio. Vai, Corinthians! Tá bom. Então, Cláudio, aí é que a gente vê que o cara realmente tem um pacto com o demônio mesmo. Entendeu? Só fala de coisa ruim, o maluco. Não tem como. Daí atrai, né, Caio? Atrai, é isso. É exatamente isso. Ai, tá compreendido, cara. Pô, um abraço aí pra você, Rafael. Boa sorte. Espero que os fantasmas não gostem do turno da manhã também, né? Cara, porque 6 da manhã é manhã, hein, bicho? Em alguns momentos do ano ainda tá escuro, né? Então, sei lá, hein, bicho? Boa sorte. E pra você chegar às 6 no trabalho, você tem que acordar bem cedo, né, cara? O cara acorda com os sinos da igreja, Caio. E vai trabalhar no prédio assombrado. Complicado. Tá bom. Boa. Bora pra próxima então, Klaus. Bora! A próxima que mandou foi o X. E ele diz o seguinte: olá, Dudu e Edu. Sou o X, o que cobrou a agiota por engano lá no episódio 211. E hoje quero compartilhar alguns causos curtos que sofri enquanto atendente do lugar mais amado por vocês, o banco. Eita, beleza. Histórias bancárias, bicho. Ê, lasqueira. Que delícia. Olha, cara, eu devia ter marcado a última vez que eu entrei numa agência bancária pra eu celebrar os aniversários desde quando eu não precisei mais. Faz anos que eu não entro numa agência bancária, graças a Deus. Que sorte a sua, Klaus. Que sorte a sua, porque eu fui obrigado a entrar em agência bancária nos últimos 2 meses. Pelo mesmo problema. Fui resolver o problema, os caras falaram: está resolvido. Nunca tá. Beleza, no mês seguinte aconteceu exatamente a mesma merda, eu tive que voltar lá pessoalmente e é um desgosto, bicho. Não, terrível. Sinto muito por você, cara. Meu sentimento. Pois é, agora você imagina você trabalhar terrível nesse lugar, cara. Deve ser realmente um inferno. Horrível, cara. Porque eu sempre reclamo de tudo. Porque é o ambiente. É tudo. É gelado. A porta é inconveniente. Você vai tirar sua senha no negocinho de tirar senha, o negocinho tá quebrado. Aí você tem que falar com o funcionário. Não, e aí tem 1000 opções de senha, você não sabe qual é a sua. É um inferno. E quando tem fila pra pegar a senha, é uma fila que desemboca em outra fila. Porque a senha é uma fila. É isso. Aí você fica lá e é aquele horário escroto da 10h30 da manhã ali que você tá perdendo seu dia de serviço. Nunca tem onde estacionar nesta merda, porque já tem 90 pessoas lá dentro esperando atendimento também, que já estacionaram em volta. E aí só vai de mal a pior. E se você fizer a cagada de subestimar o teu tempo de espera, porventura você colocar parquímetro no carro de pouco tempo, você fica naquele limbo que se você permanecer, você é multado. Se você sair, você perde o lugar na fila. Aí é o pior dos mundos, cara. Não, é um inferno, cara. É um inferno. Mas tudo isso pra finalmente chegar a sua vez e você poder não resolver e ter que voltar outro dia. Isso, exatamente, cara. É um lugar amaldiçoado, cara. É muito. Lugar amaldiçoado. Pra quem trabalha é uma merda também, porque por mais que tá ali recebendo, eles não trabalham só aquele horário zoado, que é o horário que eles atendem a gente, das 10h30 a 1 ali, sei lá. Eles trabalham mais e tem que bater meta, né, cara? É terrível. E o chicote estrala. É terrível. Já conheci gente que trabalhou em banco e as informações não são boas não, viu, Klaus? Mas, bom, pode ser que o nosso ouvinte nos desminta aqui, mas eu acredito que não, né? Vamos ver. Ele fala: primeiro peço mais empatia conosco, já que estamos mais uma vez no ranking top 10 profissões mais estressantes do Brasil. Parabéns. É isso, cara. Cara. Dá pra acreditar, realmente. Eu tenho empatia, eu sei que a culpa não é sua. Claro.
odeio o banco. Não, a coisa já é pensada de uma forma que não tem como escapar do estresse, né, cara? E aí desconta, sobra pra todo mundo, sobra pro funcionário, pro cliente, Exato. pro vizinho do banco, todo mundo odeia. Aí ele fala, não só pela pressão de resultados que todos sofremos, mas também tem o risco de vida em razão de assaltos e até sequestros. É verdade, cara, isso aí ninguém fala, hein? Pode crer, cara. Pouca gente fala disso. Pode crer. Acho que já contei aqui no programa o pai de um amigo meu que ficou numa situação de refém mesmo. Eu acho que você contou mesmo. Aí ele fala que já aconteceu em um local que ele trabalhou. E sim, a burocracia é tremenda lá dentro. Queria poder falar de uma maneira engraçada disso, mas é quase impossível. Tem algumas histórias engraçadas de funcionário jogando sapato no colega, grampeador na porta do cofre com tal força que amassou a porta do cofre, cabeçada em geladeira e até infarto dentro do banco. Ah lá. Mas hoje vou focar em pequenos causos de atendimento. Beleza. Cara. Então vamos lá. Isso, inclusive, com todo esse caos acontecendo, eu lembrei do saudoso tio Paulo, Caião. A gente discutiu muito o tio Paulo, a sobrinha do tio Paulo. Sim. Mas pouco se falou dos funcionários do banco. Imagina que merda, você tem que depor depois, tá ligado? Nossa. Porque alguém inventou essa patifaria aí. Porque levaram um cara morto pra ser atendido, né, bicho? Complicado. Aí filmaram, aí vai todo mundo depor. Que saco, né, cara? Horrível. Que saco. Vamos lá, pro caso número 1. O banheiro da ruptura, é o título aqui, hein? E já tem um aviso de leve escatologia aqui, hein? Será que leve merece o nosso alerta ou não merece? O Silão vai decidir aí. Coloque só um pedaço do alerta, Silas. Atenção, cuidado. Esta história pode conter Aí ele diz: começo pelo dia que, como gostava de dizer, a casa estava cheia e a plateia estava no maior frenesi para participar do espetáculo. Putz. Era aquele dia típico em que parece que o mundo inteiro resolveu aparecer no mesmo lugar. Durante o atendimento, como era costume, muitas pessoas que já estavam na fila há horas acabam indo ao banheiro. Mas, naquele prédio antigo onde eu trabalhava, só para dar um charme extra, os banheiros eram escondidos em um canto nada óbvio, atrás de uma coluna, perto de um corredor que parecia um labirinto saído de um filme chamado Ruptura. Uma série, no caso. Uma verdadeira prova de sobrevivência para quem só queria fazer o básico. Eis que uma cliente me pergunta onde é o banheiro. Expliquei o caminho com toda a paciência do mundo e voltei ao meu atendimento. Não deu 5 minutos e ouço um grito estrondoso. Meu Deus, que nojo! Olhei para tentar entender o que estava acontecendo, mas só vi o vigilante balbuciando algumas palavras e acionando a equipe da limpeza. Pensei, ok, vida que segue, nada de novo. Até perceber uma movimentação estranha perto das escadas e do banheiro. No fim do expediente, fui ao administrativo e o pessoal me chamou para ver as imagens da câmera. Ah, meu amigo, quando eu vi o vídeo, tudo fez sentido. A cliente que eu tinha orientado a ir ao banheiro claramente entrou numa jornada épica. Ela descia, subia, ia para o corredor Ruptura, voltava, parecia um episódio de Lost. Tinha que ter desenhado um mapa, cara, porque ela entrou na Lumon mesmo, é o labirinto ali da série. Pô. Pois é, bicho. Até que derrotada pela arquitetura caótica do prédio, ela se entregou ao destino e se aliviou ali mesmo. Ô, coitado. Na beira das escadas. Puta merda, velho. Depois saiu correndo, estilo maratonista olímpica. Foi um show digno de aplausos, mas também de muita limpeza. Cara, esse é o drama de você ter um banheiro de difícil acesso, cara. Não dá. O banheiro ele tem que ser de mais fácil acesso. Uma situação de emergência, Klaus, como é que faz? Ah, cara, eles têm que pensar numa acessibilidade aí, um cigalinha vermelha, uma placa. Eu acho que às vezes os caras escondem o banheiro que é pra não despertar no cliente a vontade de usar o banheiro, entendeu? De propósito. Mas o preço que se pagou nesse caso foi caríssimo. Foi caríssimo. Mas enfim, esse é só um dos casos que ele mandou aqui. Tem mais, hein? Caso 2 aqui, ó. Taubaté é o título. Eita lá, ó. Estamos aí. Outro episódio hilário aconteceu no atendimento de senhas prioritárias. Chamei uma senha e lá vem uma mulher caminhando na direção da minha mesa. Quando surge uma voz vindo do fundo. Prioridade ela? Desde quando ser gorda é prioridade? Essa barriga aí não é de grávida, não. Meu Deus!
céu. Rapaz, isso é uma afirmação muito corajosa, hein? Não vai muito, porque e se for uma gorda grávida, cara? Exatamente, e aí? Isso aí dá Que uma absurdo, treta inacreditável, bicho. Como assim o cara... Você vê, cara, eu às vezes acho que esse cidadão, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, um cara escroto. Às vezes é uma pessoa de bem cujo banco foi drenando a sanidade dele. O banco corrompeu, Que cara. em circunstâncias normais não teria agido dessa maneira. Não, você tem toda a razão, cara. A gente tem que levar em consideração que o cara estava em situação de banco. Em situação de banco, isso aí é... Aí os nervos se afloram, a pessoa muda mesmo, né, cara? Exatamente, cara. Terrível. Aí ele fala: rapaz, a mulher que estava vindo parou no meio do caminho, fez aquele movimento de pescoço clássico, estilo Fat Family, e gritou: como é que é? Nem deu tempo de respirar, porque ela foi pra cima e deu um tapa tão sonoro que derrubou a acusadora no chão. Ah, então era outra mulher. Era uma mulher. Era outra mulher. Rapaz, foi tipo cena de novela das 8, só que ao vivo. Você acha que a resposta foi apropriada, Caio? Ah, cara, então, aí é claro que assim, só tem uma pessoa que sabe se ela tinha razão ou não, que é ela mesma, né, Cláudio? Eu não sei qual era, porque ela merecia essa prioridade, mas partindo do princípio de que ela tinha razão, acho que foi apropriado sim, cara. Eu acho, às vezes eu acho que o bom e velho tapa na cara, ô Caião, é uma instituição que teria que voltar, cara. É moralizador, né? É educativo, poupa tempo do judiciário, entendeu? Com essas briguinhas de... Com certeza, cara. Então eu acho que tapa na cara, ele tem a sua função social, viu, Caio? Não, eu acho que se fosse instituído o 2 minutos de porrada pra resolver certas coisas, seria muito melhor do que judicializar, tá ligado? Nossa, o que ia desatolar a justiça, né? De briga de vizinho, de umas coisinhas. Sem dúvida, sem dúvida. Ele fala: em segundos, as duas estavam trocando socos, tapas e puxões de cabelo. Nossa, escalou rápido a situação. Saiu do controle. Os populares tentaram separar. Eu adoro a expressão os populares, cara, eu amo. Os populares tentaram separar, mas foi fiasco total. Minha supervisora, na tentativa de acabar com o caos, entrou no meio e, coitada, acabou levando uns tapas também. Aí é outro erro, né, cara? Você entrar no meio de uma briga dessa... Não dá. Não dá. No fim, o vigilante finalmente conseguiu intervir. Só quero deixar claro, ele tá lá pra proteger o patrimônio e os funcionários, não para ser mediador de UFC, é verdade. Vai que alguém tenta pegar a arma dele no meio do tumulto. Pois é. Bem observado. Bem observado. Depois de muito esforço, conseguimos levar as duas briguentas para andares diferentes. E como dizem por aí, vida que segue. Agora eu tô em dúvida por que ele colocou caso 2 Taubaté. Será porque a grávida era muito falsa grávida? Acho que é grávida de Taubaté, cara. Será que ela era tão falsa grávida assim que realmente a acusadora tava certa? Pô, não dá pra saber. Eu fiquei em dúvida. Ele não trouxe o lado dele nessa história aqui, ele só narrou. Não, só narrou, Pois eu queria saber. Não dá pra saber, né, cara? Porque a pessoa, quando ela é bem obesa mesmo e ela engravida, né, em vários meses ali, você não consegue saber mesmo, né? Só batendo o olho, né? Ao contrário de você ver uma pessoa bem magrinha, barrigudo, com aquela barriga característica. Daí fica um pinguinzinho, né? Fica mais evidente, né? Mas, cara, sendo ou não sendo, eu jamais falaria isso, mesmo que eu achasse que a pessoa não tá ligado? É muito absurdo, cara. Não dá, cara. Não dá pra falar uma coisa dessas, de hipótese alguma. Que isso, cara? Que isso? Não tem contexto que justifique essa afirmação já. Não tem. A não ser que fosse uma pessoa com a barriga quadrada, claramente botou ali um monitor do PC na barriga. Ou que fosse uma conhecida, né? Uma conhecida. Você já sabe que faz esse tipo de coisa e tal. Beleza. Não teve como. Mas não acabou por aqui, não. Tem um caso 3 aqui, viu, Klaus? Caso 3, cantada explosiva. Vamos ver. Agora, aproveitando o tema de vigilante, tínhamos um que era um verdadeiro Dom Juan. O cara era a versão brasileira do Jesus da Madonna. O Jesus da Madonna já é brasileiro, né? Acho que é. Eu não sei, cara. Sou muito ignorante de cultura pop. Eu acho que o Jesus que tá falando que namorou com a Madonna lá, não é? Acho que é isso, né? Jesus Luz. Então, mas se eu ver na rua, eu não eu também não sei quem é, não. Mas... Procurei no Google aqui, Jesus Luz. É brasileiro. DJ, modelo e ator brasileiro.
brasileiro. É brasileiro. Era tipo ele. Cabelo impecável, aquele charme do tipo que faz todo mundo suspirar. Ele flertava abertamente com as clientes, mas ninguém reclamava, porque ele era extremamente prestativo e sempre ajudava a resolver qualquer problema. Não é por isso não, é porque o cara era bonitão mesmo, viu, cara? Porque se o cara fosse feioso, ele virava assediador no minuto seguinte. As pessoas não são grossas com gente bonita. Não são. Porque, ó, o que acontece? Isso quem falava era o nosso professor de antropologia lá na faculdade. A maioria das pessoas tá dentro de uma certa média. Sim. Não é muito bonito nem muito feio. Aí, quando a pessoa chama atenção na rua, é porque ela tá fora da média. Ou é muito feio, ou é muito bonito. Sim. Então, eu não tô falando de um bonito normal, de uma pessoa que simplesmente tem uma boa aparência, que se arruma bem. Tô falando daquele bonito que as pessoas meio que olham na rua. Que chama atenção, que né? entra num lugar assim, tem aquela presença. Quando tem esse tipo de pessoa, ninguém é estúpido com essa pessoa. Não. Não é, ninguém é estúpido de graça com essa pessoa. É impressionante. Não é? As pessoas dão uma certa puxada de saco, cara. Entendeu? Não é a pessoa que leva a culpa por peido, não, entendeu? Falando de uma pessoa que tem uma certa imunidade às coisas que acontecem ao seu redor. Total. O comportamento dele é medido por outros parâmetros, né? É outra parada. Enfim, ele fala. E olha que ele tinha um poder de convencimento tão grande que muitas vezes as clientes deixavam o número do telefone com a gente pra entregar pra ele. Galanteador mesmo, cara. Que isso. Um fenômeno, uma verdadeira lenda. Mas aí chegou um novato, todo empolgado, que ficou impressionado com o nosso Jesus e tentou imitá-lo. O problema é que ele não tinha a mesma lábia. Ou talvez não tinha a mesma lata, né? E a mesma cara, Pois é. Um dia, na troca de turno, ele foi para o vestiário e, para surpresa geral, uma cliente resolveu segui-lo até lá. Por algum motivo misterioso, o gerente não se deu conta de que a cliente estava indo para uma área restrita e deixou passar. Pouco depois, escutamos um estouro. A supervisora gritou: "Ué, tiro?" E lá estava todo mundo em pânico, porque, né, é um banco. A última coisa que você quer ouvir no trabalho é um barulho desse. Seguiu-se um silêncio tenso, até que vimos uma correria. A cliente saiu disparada dos fundos, e o vigilante Jesus veio rindo e chamou o gerente. Quando olhei, vi o novato sendo carregado pelo gerente com o pé sangrando. Caraca. Motivo: o gênio, querendo impressionar a garota, foi mostrar a arma pra ela e disparou no próprio pé. Ei, nossa, que beleza, cara. Que beleza. Ele tentou segurar o grito pra disfarçar, mas não teve como esconder a bobagem. E claro, foi demitido na velocidade da luz. Não, mas realmente é o gênio, né, cara? Porque, claro, se ele segurasse o grito, ela não ia perceber que ele deu um tiro no pé. Ele ia ficar de chaveco lá. Eu acho que aí foi pela vergonha do resto da galera ali, né, cara? Porque... Nossa, cara. Rapaz, o cara foi usar a arma, Klaus, como uma extensão do pênis, né? Já que eu não posso aqui mostrar o pênis, vou mostrar então a minha arma. E nessa, disparou no próprio pé, cara. Eu não sei se eu jamais me recuperaria dessa humilhação, cara. Então, cara, putz, isso é terrível, né, cara? Você disparar uma arma no seu serviço é uma cagada capital, né, cara? Isso me lembra um episódio do The Office que o Dwight dispara uma arma no trabalho. Na época que a empresa já foi comprada pela Saber e tal. E aí, quando a dona chega, os colegas estão chantageando ele pra caramba. Tipo, você me dá um dia de folga. Ele tá de gerente temporário. Você me dá um dia de folga, você me dá isso, você me dá aquilo que a gente não conta pra ela. E aí, ele não aguenta mais ser chantageado, ele decide confessar. Aí ele fala pra dona, né, que veio lá de outra cidade visitar a franquia: "A senhora, veja bem, eu reconheço que, devido a um erro, uma coisa acidental, eu disparei uma arma aqui dentro do escritório. Mas você não acha que a chantagem e a extorsão são muito piores?" Ela: "Não, a arma com certeza é muito pior. Não tem nenhuma sombra de dúvida que a arma é pior." Não dá, cara. Ainda mais se a sua profissão é ser o cara que cuida da arma, né, cara? Aí não tem como. Pois é, cara. Você foi o cara treinado pra usar a arma, né, bicho? E você disparou ela no seu pé, cara. No pé, cara. É imperdoável. Sensacional. Bom, aí ele termina aqui, né? Por hoje é só e Silas fica bonzinho, tá? Boa. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. A próxima história aqui, Caião, é do Anônimo da Outra História. É isso? É isso. Ele diz: "Olá,
Carly, Sam e Fred, vocês estão bom, né? Não peguei a referência. Também não. Sou eu, o anônimo da outra história. Estão lembrados de mim? Não, fui eu que contei a história do Adrianinho que enviou a foto do Toba pro gestor como atestado agora. Agora lembrou, né? Lembramos, Agora eu lembrei. Com certeza. Essa é muito boa, cara. Com certeza. É o tipo de história que a gente dá muita risada, queria pôr na capa do programa, mas não dá. Não dá, Aí ele fala aqui, sabe quando o filme faz sucesso e eles tentam lançar a continuação com o mesmo enredo do primeiro? E se eu te disser que a história a seguir é praticamente isso? Ela envolve usina, Toba, WhatsApp e chefe novamente. Ah, não. É tipo American Pie 2. Ah, cara, ó, se esse cara falar que o cara mandou a foto do Toba de novo, eu não vou acreditar, velho. Não, às vezes ele mandou do Pinto. Mas a história envolve Toba, ele tá falando aqui. Envolve Toba. Então vamos descobrir, Caião. Já vendeu bem a história. A nossa história começa com Dona Maria, uma faxineira que beira os 60 anos de idade, olhos azuis, solteira e que desperta o interesse do pessoal aposentado da empresa. A outra envolvida é Dona Adriana, coordenadora da usina, que, como se não bastasse o cargo, ainda é casada com o diretor da usina. Acima dele, só o dono. Ou seja, ela é muito, muito pica na usina. Certo. E como um Toba entrelaça a vida dessas duas? Olha, rapaz, é uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Estou ansioso pra descobrir. Eu quero muito saber. Acontece que Dona Maria tem um caso com Adriano, um rapaz uns 20 anos mais novo e viúvo. Tá, Dona Maria, peraí, deixa eu me situar de novo. Dona Maria é a faxineira. Isso, Dona Maria é faxineira e a Adriana é a coordenadora. Entendi. E o Adriano é o rapaz 20 anos mais novo que tem um caso com a Maria. Percebeu que Adriano e Adriana se diferenciam apenas por uma letra? Na vida real também. Isso faz com que ambos fiquem próximos na lista de contatos do WhatsApp. Olha, trouxe um fato relevante aqui. Dona Maria, numa mistura de tesão e dificuldade com tecnologia, mandou um bom dia, quero te ver hoje e estou louca pra te dar o... pra Dona Adriana. Maravilhoso. Ah, cara, que história fantástica. Pô, cara, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Infelizmente pra Dona Maria, a mensagem ficou azul no WhatsApp. Puta não merda, deu tempo de perceber a cagada. Ou seja, Dona Adriana leu. E quem estava na sala afirma que Dona Adriana ficou extremamente constrangida e dizia: olha que indecência que a Dona Maria me enviou. Não, isso que ela não sabe ainda que é pro funcionário, né? Não sabe, ela pode não ter feito essa associação de que o contato fica perto. Pode. Ela pode realmente achar que a Maria estava oferecendo o próprio butico pra Adriana, né? Pode achar. O que é surpreendente, né? Porque imagina você, Cláudio, você tem uma relação totalmente profissional com a pessoa e de repente você recebe uma mensagem no WhatsApp dela te oferecendo o butico. Complicado, né? Eu detesto quando o Silas faz isso. O quê? Capaz dele cortar essa parte. Porra, tu é um safadão, rapaz, com essa cara feia pra caralho aqui, meu. Mas, Caio, ela pode achar que foi pra ela mesma ou que foi pra um terceiro que não tem nada a ver com a empresa. Pode. Ainda dá tempo de limpar a barra. Inclusive, se Dona Maria for esperta, mas não sei, porque com 60 a pessoa não tem essa sacada. Fala que foi hackeada, que teve seu número clonado, entendeu? Sim. Pra tentar se livrar desse vexame aí, ó. Aproveita e já manda a mesma mensagem pra umas 40 pessoas, né? Pra fortalecer o discurso. Isso, exato. Uma boa saída, Caio. Bem pensado. Cara. Aí ela disse: isso não é coisa que se faça. Uma mulher não faz isso. Ah, mas tem, viu? Não, porque tem isso também, né, Klaus? Tem isso também. Porque mesmo que a pessoa entenda que não foi pra ela, mesmo que a pessoa entenda que foi por engano, tem pessoas que vão ficar em choque de olhar pra faxineira Maria e saber que ela fala essas coisas no particular. Porque uma coisa é você imaginar que ela fala e meio que já, né, ter quase certeza. Outra coisa é você ver ela fazendo, entendeu? Isso muda na sua cabeça. Exatamente. A sua concepção de como é a pessoa. Vira uma chave e ela nunca mais vai olhar a Dona Maria nos olhos da mesma maneira. Nunca mais. Aquilo se materializou na mente dela. Ela já imaginou. Nunca mais Dona Maria vai poder passar um batom sem que a Adriana repare nisso. Isso, ela já vai olhar pra... Ah lá, vai dar bunda. É isso. Pois é. É isso. Ele prossegue. A mensagem foi apagada e ambas nunca conversaram sobre o engano. Ou se conversaram, a Rádio Fofoca não ficou sabendo. Então não conversaram. Não conversaram, fique tranquilo. Vocês teriam sabido disso.
A única coisa que aconteceu é que Dona Maria saiu de férias do nada e quando voltou passou a limpar setores mais distantes possível. O único erro de Dona Maria foi amar demais. Pois é, essa é a minha história de hoje. Não garanto a trilogia da mesma, pelo menos por enquanto. O pessoal por aqui não deu outra mancada no WhatsApp. Obrigado por lerem minhas histórias e vida longa ao 2 empregos. Poxa, cara. Estou ansioso pela parte 3, porque as partes 1 e 2 até agora mantiveram alto nível, tá? Sim. De literatura de 2 empregos. Sim, se tiver uma terceira temporada aí, certamente eu quero saber, cara. Eu quero ouvir essa história. É. Muito bom. Sensacional, valeu. Bora pra próxima, hein, Klaus? Bora pra próxima então, que é de um ouvinte anônimo. Ele diz o seguinte: fala Leno e Brega, vocês são bonzinhos? E Silas, já mandaram você ir tomar no cu hoje? Que isso, cara? Que isso, cara? Que do nada, isso? que gratuitaço. Você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Que isso? Já que não pode perguntar se você tá bonzinho, se não mandaram, fica aqui o meu vai tomar no cu tranquilo, morou? Não, que isso, cara? Você não pode chegar aqui ofendendo o nosso editor dessa forma, cara. Só a gente pode. Não, isso aqui não tá certo não, Klaus. Não é porque a gente estava falando de cu que a gente pode mandar o editor tomar no cu. Não é assim, não. Não. Quer se manifestar, Silão? Aí, tu é um otário, morou, compadre? Tu é um otário, tu bota a galocha com sol quente, morou, maluco? Aí. Muito bem. Aí ele fala, então vamos lá. Escreva essa história alguns momentos após a desgraça ocorrida. E já aviso que é uma daquelas bem escatológicas, do jeitinho que o Gustavo Scatti gosta. Ah, não, lá vem. Se você não sabe quem é o Gustavo, não pesquise. Não pesquise. Hoje nós vamos fechar o programa com chave de bosta. É daquele jeito. O fato se deu devido a um serviço de ligação de esgoto no barracão que está sendo construído ao lado de onde eu trabalho, que também é um barracão, onde eu e meu pai tocamos uma serralheria. Chegando hoje após o almoço, me deparo com meu pai no portão, me falando alguma coisa que parecia importante, que não entendi direito por estar de fones de ouvido. Mesmo estando apenas um dos fones de ouvido, o que eu ouvi foi mais ou menos assim: blá 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 banheiro, blá blá não, blá blá usar. Acenei com a cabeça e voltei a maratonar o podcast 2 Empregos, que já é a terceira vez. O louco. Caraca, cara. Valeu. Houve o 2 Embarques também. Já deve ter ouvido essas alturas do campeonato, né? Nosso spin-off aí. Tá aí na timeline, maravilhoso. Já que devido ao barulho gerado pelas máquinas, eu uso o fone o dia todo e posso ouvir o podcast do jeito certo, que é no trabalho. Passado uma meia hora, chega um vendedor desses que passam vendendo redes, meias e outras bugigangas, me pedindo encarecidamente se podia usar o banheiro, porque ele estava com uma infecção alimentar e devido a isso estava com uma diarreia muito forte. Ele ainda disse que se caso algo ocorresse, ele limparia e não nos deixaria nada de sujeira. É complicado você falar não pra um cara desse, né, cara? É, mas esse é o tipo de coisa que você não quer ser avisado porque causa uma desconfiança maior. Você entende? Sim. É tipo eu falar pra você assim, ó, pode deixar o seu sobrinho aqui pro meu tio Nelson cuidar. Ele não é pedófilo, não. E falo isso e vou embora. Aí você entende que avisar isso piora a situação muito, cria um clima de desconfiança que não precisava existir. Sim, então. Pode deixar que eu não vou deixar sujeira. Já se espera que se você for ao banheiro, não é pra você deixar sujeira. Sim, pois é. Eu tô preocupadíssimo. É que olhando pelo lado do cara aqui, o Klaus, esse homem é um homem em desespero, né? Ele é um homem que tá com uma infecção alimentar, não é a primeira vez que ele tá cagando num comércio nesse mesmo dia, muito provavelmente. E talvez esse cara já bateu a porta na cara dele em alguns outros lugares, né? Do tipo, não, aqui não pode cagar não sei o quê. Então ele já foi com um discurso ali pra comover o cara, né? Comover, E aí ficou difícil falar não, porque você vê o cara realmente suando frio ali, né, cara? E já sabendo que o medo da galera é que ele deixa a sujeira no banheiro, ele já reforçou ali, não, fique tranquilo, eu limpo. Tá bom, se vai limpar mesmo, já não sei. Acho que ele tava pronto pra dizer qualquer coisa que as pessoas quisessem ouvir nessa hora. Sim. Aí ele falou, eu disse que sim, apontei a direção, pois é uma situação muito ruim a que ele se encontrava. Ele se compadeceu mesmo. Essa hora você fala pra ele, você me tira um empréstimo no seu nome pra eu comprar um Civic, ele assinava na hora. Ele assina. Com certeza. Com certeza.
E lá foi ele, parecendo estar na reta final de uma maratona de marcha atlética. Desgraça. Entrou no banheiro, ficou alguns minutos e deu a descarga. Foi quando eu ouvi um grito. Vou usar um nome fictício para não usar o nome de meu pai. Foi mais ou menos assim: ô, seu Carlinhos, avisa lá que não é pra usar o banheiro, cara. Tô trabalhando aqui, aí vocês me fodem. Depois de ouvir tal comoção, fui logo correndo para ver o que aconteceu. E me deparo com uma cena deplorável para uns e prazerosa para outros. Estava lá um senhor muito gente fina, com a alcunha de carioca, ajoelhado em um buraco, arrumando o encanamento de esgoto do nosso barracão, e estava com o rosto bem no rumo da saída de esgoto. Não, cara. Quando o vendedor deu a descarga, toda a diarreia foi direto no rosto e no corpo do carioca, deixando ele parecido com aquele vilão de barro do Batman. Meu Deus, velho. Nossa. Não, cara. Vendo isso, já corri e peguei uma mangueira e o chamei para que pudéssemos limpar, nem que seja um pouco da sujeira. E no meio da confusão, o vendedor sumiu, como o próprio Batman. Rapaz do céu. Ele foi avisado lá atrás que não podia usar o banheiro, mas ele tava de fone ouvindo 2 empregos. Rapaz, Klaus, nós somos culpados direto pelo cara tomar um jato de merda na cara, bicho. Cara, pra você ver, a gente conta tantas histórias de fezes aqui, eu não imaginava que a gente ia fazer parte de uma. Caralho, não bicho. Imaginava. Realmente você vê o alinhamento de planetas que aconteceu aí pra que isso pudesse ser possível, cara. É até difícil, cara. Eu queria fazer uma conta, mas ia demorar muito. Até de todas as portas de comércio que esse cara poderia bater, ele bateu nessa porta. Sim. Aí você imagina que o encanamento de esgoto é uma coisa que você faz manutenção, talvez a cada 5 anos. Até mais, né? Então, se você comparar essas chances de na mesma hora estar arrumando o cano do esgoto, com o cara chegar e pedir pra usar o banheiro com diarreia, naquele comércio específico, eu acho que esse encanador, ele foi sorteado com menores chances do que de ganhar na Mega Sena e conseguiu ganhar, cara. Sim, com certeza, cara. Só que a Mega Sena dele... eu não sei se eu queria ganhar não, viu, Klaus? Olha, cara, é você pensar em tudo, entendeu? De todo lugar que esse cara poderia entrar, de ele entrando, de ser na mesma hora que o encanador tá lá, disso acontecer quando ele tava com a cara na frente do cano, com certeza não foi 100% do tempo do concerto ali. Você pensar em tudo que tá envolvido aí, cara, esse cara tava muito no lugar errado na hora errada, cara. Qual que é a chance o atendente tava ouvindo o podcast e não ouviu falar que ia consertar? Exatamente, nossa, cara. O cara estava ouvindo o podcast e não ouviu o aviso de não usar o banheiro. Cara, que loucura. É realmente os astros se alinharam, Klaus. É assim que um desastre aéreo acontece, cara. É a conjunção de fatores, o alinhamento ali do improvável que resultou nesse cara acabar com fezes na cara. Mas é numa dessa que o ser humano perde a fé, né, cara? Perde. Eu acho que esse cara aí, se ele parar pra pensar em tudo isso, ele fala, não é possível que Deus fez isso comigo, entendeu? Porque é muita coisa, né? Exato. Juntinha pra resultar nisso, cara. Exato, cara. Que loucura. Ele termina, né? Essa foi uma das histórias que tenho pra contar. Em outra ocasião, enviarei a de quando eu e um funcionário instalamos um portão de 5 metros de comprimento na casa errada. Nossa! No mais, continuem com esse trabalho maravilhoso no podcast. Acompanho vocês desde o episódio 15. Que da hora. Então não perco um. E Silas, não se ofenda com o que eu disse mais cedo. Saiba que todos os ouvintes amam você. Olha só. É verdade, é verdade. Não, cala essa boca. Pô, obrigado, cara, pela sua história. Eu tô impressionado, cara. Realmente foi um fenômeno improvável. Teria que chamar o Sacani pra fazer um estudo disso, porque a probabilidade desse alinhamento de fenômenos acontecer é uma probabilidade astronômica. Eu arrisco dizer que é inédito, viu, Klaus? Pelo menos nessa circunstância é inédito. Que fase, cara. Maravilhoso. Pô, sensacional, cara. Obrigado aí pela sua história. Caio, vamos então agradecer os nossos heróis, os assinantes do Dois Empregos. Você que ainda não assina, tem link na descrição, é doisempregos.com.br. E lá nos planos mais altos, Caio, nós temos eles: o Sayuris Brandão da Silva, o João Gabriel, o Leandro Nunes, Lucas Peron, Thiago Glissói, Caio César, Gabriel Rico, Benhur Brião e Rafael Preima. Boa! E lá no plano Você é Louco, eles que são os
pilares financeiros deste podcast. Sim, senhor. Temos eles, Anderson Alves, Jonathan Kalkman e Débora Lancaster. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, não só desses que nós citamos os nomes aqui, Klaus, mas de todos os assinantes que estão lá no nosso mural, lá no doisempregos.com.br. É isso aí, Canhão. É isso aí. Estamos na luta aí. Vamos mantendo esse programinha semanal aí, como sempre foi. Quando dá, a gente faz um extra. É isso, cara. Uma satisfação chegar aqui ao episódio 227 hoje, é isso? É isso. Que alegria. Muito bem. Valeu, pessoal. Até o 228, hein? Falou e tchau. Falou!